Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Sou Cristina Mello, estarei comentando a lição de número 4, a atualidade dos dons espirituais. Neste primeiro trimestre de 2021, estamos estudando sobre o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Conhecer o que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo e como se dá a sua atuação na igreja, na vida dos salvos, é também uma forma de aprendermos e compreendermos as bases do verdadeiro pentecostalismo. Somos pentecostais, isto é uma realidade, e como tal, devemos buscar normas na palavra de Deus para procedermos corretamente nas manifestações espirituais e também no uso dos dons. Na primeira lição, nós estudamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Na lição de número 2, nós estudamos a atuação do Espírito Santo no plano de redenção. Na lição de número 3, estudamos o batismo no Espírito Santo. E no dia de hoje, vamos falar dos dons. E o tema, ele deixa bem claro qual é o assunto em pauta. O assunto em pauta é a atualidade dos dons espirituais. Não estaremos estudando cada dom, sua finalidade ou como ele se desenvolve, na igreja, como o Espírito Santo trabalha por meio desses dons. Nós não vamos trabalhar os dons em si, nós vamos trabalhar a importância de todos eles dentro da igreja, no corpo de Cristo, que nós fazemos parte. O ponto central da nossa lição de número 1, ou do nosso primeiro tópico é: os dons espirituais são atuais para a igreja. Já no início ali do livro de apoio, o pastor Ezequias Soares diz a evidência da manifestação dos dons espirituais ao longo da história da igreja. Não é uma história de agora. Durante todo o tempo da igreja na terra, tem registrado sobre as manifestações espirituais. São evidências históricas e as próprias experiências de milhões de pessoas em todo o mundo, experiências à luz das Escrituras. No meio evangélico, no meio a Igreja de Cristo, nós vemos milagres, nós vemos curas, nós vemos profecias, nós vemos o poder de Deus agindo em nosso meio. E nós cremos e vivemos isso. Nós somos, como diz o pastor Ezequias Soares, testemunhas oculares de milagres, de curas, de batismo no Espírito Santo e tudo que envolve os dons espirituais para a igreja. Um grupo de pessoas que se denomina cessacionistas, eles desacreditam na continuidade dos dons. Eles acham ou eles creem que os dons foi só para um tempo até que a igreja ela se erguesse e se estabelecesse. Com os apóstolos, eles acreditam que não existe mais dons, mas nós não. Nós cremos nos dons espirituais e nas suas manifestações em nosso meio. Os pontos básicos da lição são: os dons de Deus são concedidos à igreja e eles demonstram o poder de Deus perante o mundo. Através das manifestações espirituais, o nome do nosso Deus é exaltado. Ele também edifica internamente a vida da igreja, seu conforto e crescimento espiritual. A Igreja de Cristo não para de crescer e é por isso que é sempre necessário nós retomarmos o ensino acerca dos dons para que não fiquemos desinformados, alheios a esta verdade bíblica atual para todo salvo que faz parte da igreja. Paulo, já no início aqui de 1 Coríntios capítulo 12, que é a nossa leitura bíblica em classe, está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 1, 11, ele inicia dizendo assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Quando Paulo usa aqui
O termo ignorante, ele está querendo dizer assim, para que não falte nenhum conhecimento acerca do uso desses dons. Esse texto, esta palavra da nossa leitura bíblica em classe, ela está numa carta enviada para um grupo de pessoas. E quem eram esses grupos de pessoas? Eram os irmãos de Corinto. Então, a gente tem informação lá em 1 Coríntios 1:7, que esta era uma igreja cheia de dons. Paulo diz assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, era uma igreja que tinha muitos dons e eles estavam esperando a volta de Cristo, a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Como nós hoje, as nossas igrejas pentecostais, as pessoas têm dons e nós estamos esperando a volta do nosso Senhor. Embora esta igreja seja cheia de dons, Paulo aqui a elogia esses irmãos, nós sabemos que o motivo da carta era para exortá-los, também para repreendê-los, porque alguns deles não usavam os dons devidamente, trazendo aí alguns problemas. Também havia no meio desses irmãos muitas dissensões, muito pecado, muita coisa errada, e Paulo ali está corrigindo eles. Corrige acerca desses erros e corrige também no uso adequado dos dons. Em relação ao uso dos dons, que é o foco da nossa lição, a sua orientação é para que usem segundo o propósito de Deus, com ordem e decência, sem vangloriar e não esquecendo o amor. Nós vemos aqui uma sequência de 3 capítulos onde Paulo fala dos dons. No capítulo 12 é o que está na nossa leitura bíblica em classe, onde ele apresenta esses dons. No capítulo 13 ele vai falar um pouquinho, vai falar do amor, que é algo necessário para o crente, porque não interessa ter vários dons e não ter o amor, porque eles trabalham juntos. E depois no capítulo 14 ele retorna trazendo algumas orientações acerca dos dons ainda, do dom de língua e dom de profecia. Nós não vamos entrar nesse detalhe porque não é o objetivo da nossa lição. O capítulo de número 12 da primeira carta aos Coríntios, Paulo trata de 2 assuntos. No primeiro, ele vai tratar dos dons espirituais e a ação do Espírito Santo nos mesmos e a unidade dos membros do corpo de Cristo. São assuntos que estão interligados, tanto a manifestação espiritual como a nossa visão ou o nosso olhar sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo. Nós somos um corpo e formamos a igreja de Cristo. No capítulo de número 13, dando uma continuidade aqui ainda, para tratar dos dons, Paulo vai falar sobre a excelência da caridade ou amor. Sem o amor, Paulo diz, os dons de nada adiantam. E ele ainda diz que o caminho mais excelente, ele trata de um caminho mais excelente, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 32, é o exercício dos dons em amor. E aí eu pergunto, como está o seu amor por seus irmãos em Cristo? Como está o seu amor no ato de servir pela obra de Deus? Como está o seu amor pelo seu Senhor? Nas manifestações dos dons espirituais, o amor ele é muito importante. Nós vamos estar tratando em uma das nossas lições, me parece que é a 6ª, nós vamos falar sobre o fruto do Espírito Santo. No fruto do Espírito Santo, um dos aspectos é o amor. E ali, quando for tratado, nós vamos ver que ele vai estar também, como os outros, né? Mas em especial o amor, no uso dos dons. É muito importante o amor da igreja pelos membros que fazem parte ali daquele local ou dos outros também. Amém? O capítulo de número 14, já no versículo 1, diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais,
mas principalmente o de profetizar. E aí, nesta passagem, Paulo vai trazer normas específicas para os crentes de Corinto no uso dos dons, tanto o dom de línguas quanto o dom de profetizar. Ele vai trazer um ensino para eles, que eles buscassem os melhores dons. E ele cita ali o de profetizar. Ele não está querendo dizer que algum dom é superior ao outro, mas para aquela realidade daquele momento, daqueles irmãos, era melhor que eles procurassem o de profetizar. Me parece que eles falavam muito em línguas durante o culto, não edificando o corpo, edificando mais a si mesmo. Por quê? É aquilo que nós falamos no capítulo 13. A questão do amor aos membros, ele é importante nas manifestações espirituais. Por isso que o Espírito Santo, ele dá conforme a necessidade. E nós precisamos estar envolvidos com os problemas da igreja, com os nossos irmãos, conhecendo a necessidade deles, para que então, e tendo vontade também de ajudar, de fazer algo, para que o Espírito Santo possa dar ou conceder esse dom ao povo de Deus. E vamos agora para a definição do termo dons espirituais. O termo traduz o substantivo plural grego carismata e encerra a ideia de graça de Deus visivelmente manifestada em palavras ou ações. Então, quando foi escrito na palavra de Deus os termos dons espirituais, usou-se o termo carismata. Esse termo ele é formado no singular caris, que é graça, e é usado principalmente para designar o dom de salvação de Deus por meio de Cristo, em Romanos 5,15, 6,23, e qualquer outra graça e misericórdia especial, como 1 Coríntios 7,7, 2 Coríntios 1,11, também trazendo a ideia de bênção. Então, a palavra dons espirituais é formado da palavra graça. E nós entendemos assim também que o dom de Deus, os dons de Deus é concedido a nós por graça, porque não é por merecimento. Nós não merecemos. O Senhor, ele concede através do Espírito Santo para que nós sirvamos em amor a igreja de Cristo. Aqui no subtópico 2, o pastor Ezequias Soares também vai trazer um outro termo grego, pneumatikos, e aqui tem a explicação bem fácil de entender quando ele foi usado. As promessas dos dons espirituais se cumpriram no dia de Pentecostes, capítulo 2, onde todos que estavam ali no cenáculo receberam o dom de línguas ou o batismo no Espírito Santo, em forma de derramamento de poder ou revestimento vindo do alto, conforme vimos na lição anterior, e foi ordenado que eles ficassem em Jerusalém para receberem a promessa do Pai. Esta ideia de esperar, de buscar, de ficar esperando, é uma ideia também em relação aos demais dons espirituais, que nós fiquemos na dispensação de Deus, esperando, buscando, para que seja concedido a nós para fins específicos, conforme a vontade do Espírito Santo, que nós vamos estar vendo a seguir. No subtópico 3, o autor vai trazer o que são os dons espirituais. Tem aqui uma definição que eu achei boa, vou estar lendo. Está também na nossa declaração de fé, que diz assim: dons são capacitações especiais e sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo de Deus ao crente para serviço especial na execução dos propósitos divinos por meio da igreja. Então, são capacitações especiais e sobrenaturais. Não é o homem com as suas forças, com as suas capacidades. São capacitações
sobrenaturais dada por Deus. Deus, ele traz também, ele através dessas capacitações, que são os recursos operados por meio dos salvos em Jesus, e vai trazer, e vai continuar trazendo até a sua volta, conforme 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 7, e 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 8 ao 10. Eu vou estar lendo este último. Diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então este versículo 10, quando vier o que é perfeito, está falando da volta do nosso Salvador. Então o que é em parte será aniquilado. E o que é em parte? São os dons concedidos à igreja durante este tempo até a volta de Cristo. Então, eles são passageiros. As línguas, as profecias, eles vão durar até a volta do nosso Senhor. No capítulo 1, versículo 7, também vai estar trazendo essa ideia de permanência até a volta de Cristo. Aqui no finalzinho do subtópico 3, o autor diz assim, que o uso desse dom envolve todos os aspectos da vida cristã, como a adoração, a evangelização, a operação de milagres e o exercício do ministério. Aqui é importante também estar lembrando que as manifestações espirituais ou os dons, eles podem ser concedidos principalmente nos ministérios, que nós vamos estar tratando daqui a pouco, mais de um dom, uma única pessoa, ter mais de um dom. Paulo diz que tinha todos os dons. Ele foi aquele apóstolo, missionário, que foi por muitos lugares, estabelecendo igrejas, e ele diz que tinha todos os dons. Então, é comum uma pessoa ter mais de um dom, e às vezes uma não ter nenhum dom espiritual. Por quê? Talvez porque não buscou, talvez porque não ama. Olha a importância do amor, a obra de Deus, da maneira como Paulo fala ali no capítulo de número 13, dando uma importância aí para o amor. E também nós vemos ali que o Espírito Santo ele faz conforme a sua vontade e para o que for útil. Então, quando nós pedirmos para Deus os dons, que nós peçamos com sabedoria, para que nós usemos na sua casa, na sua igreja, para a edificação do corpo de Cristo. No tópico de número 2, nós vamos estudar a função dos dons espirituais com o objetivo de entendermos ou de nos situar a função dos dons espirituais. Os dons, eles têm funções. Eles existem? Sim. É possível contá-los? Alguns fazem as suas contas. Aqui em 1 Coríntios nós vemos 9 dons, mas se formos somar com o que é registrado em Romanos, Efésios, 1 Pedro, podemos até chegar a uma conta, mas nós vemos também que quando Paulo fala dos dons, em alguns ele usa no plural, dons de curar, dons de maravilhas. Então, talvez não haja necessidade ou não seja prudente nós contarmos quantos dons que registra na palavra de Deus, 20, 21, 27, já ouvi vários comentários onde eles fazem essas contas. Mas o que é importante é nós conhecermos quais são a finalidade, e quem é que concede esses dons. Então, temos 4 listas principais dos dons. Elas diferem uma das outras e todas são claramente incompletas. Então, em Romanos capítulo 12, versículos 6 e 8, Paulo fala de alguns dons ministeriais. 1 Coríntios capítulo 12, versículos 4 e 11 e 28 a 30, Paulo trata de outros dons. Você pode estar conferindo aí na sua Bíblia.
Efésios capítulo 4, versículos 7 ao 12, Paulo fala de alguns dons ali aos Efésios, aumentando a lista. E 1 Pedro capítulo 4, versículos 10 e 11, eu vou ler o que diz a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Então, na administração dos dons, no uso dos dons, o nome de Deus precisa ser glorificado por Jesus Cristo. Então, nós precisamos usá-los com zelo, buscá-los com zelo, usá-los com sabedoria e até onde Deus nos mandar ir. Tem algumas informações no subtópico 1 que diz assim: há quem afirme que a primeira lista é completa, essa de 1 Coríntios 12, e as demais são expressões ou explicações desses 9 dons. Em nenhum lugar o apóstolo limita o número de dons. Essa explicação está de acordo com a declaração de fé das Assembleias de Deus. Então, quanto a contar, a dizer quantos dons, aí ficaria incerto mesmo, como nós já dissemos. Então, vamos ver aqui agora. Agora vamos ver, então, no subtópico 2, a classificação teológica. Então, ele diz aqui ele fala aqui sobre 3 grandes grupos de dons. Dons de revelação, no qual está incluso a palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento do Espírito. Depois, no outro grupo, os dons de poder, fé, dons de curar e operações de maravilhas. E o terceiro grupo, dons de inspiração, que são profecia, variedades de línguas e interpretação. Essa é uma das várias classificações que são para estudo. O autor diz aqui, são didáticas, para que nós possamos melhor entendê-las e estudá-las. Stanley Horton, ele faz a divisão em 3 grandes grupos: dons do ensino ou pregação, que é a palavra da sabedoria e a palavra da ciência, dons de ministério, que é a fé, dons de curar, operação de maravilhas, a profecia e o dom de discernir os espíritos. E o outro, dons de adoração, o terceiro grupo, variedade de línguas e interpretação de línguas. Então, são outras formas didáticas de nós estudarmos os dons. E qual é o propósito de um dom espiritual? Está registrado em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, lá no finalzinho, na parte B, para o que for útil. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. 1 Coríntios capítulo 12 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito e opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Aqui nós vemos a pessoa do Espírito Santo, no seu atributo de vontade, repartindo particularmente a cada um como quer. E o propósito é edificar toda a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5, fala dessa edificação, diz assim: eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Veja ali qual é o propósito: para que a igreja receba edificação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12,
também fala dos dons, né? Fala que nós devemos sobejar nos dons espirituais para a edificação da igreja. Confira aí na sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 também, ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Aqui ele está falando de um conjunto de pessoas, um grupo de crentes reunido no mesmo lugar, no ato de cultuar, que seja, mas que todas as manifestações que aconteçam ali seja para edificação daqueles membros que estão ali adorando a Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 39 diz assim: portanto, irmãos, procurai com zelo profetizar, e não proibais falar línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Ele traz essa orientação ali para os irmãos de Corinto, porque ele recebera informações que os irmãos tinham problemas ali no uso de dons. Tem uma coisa muito importante, está aqui na nossa declaração de fé, que eu acho importante, principalmente porque nós estamos tratando da atualidade dos dons espirituais, e eu quero incentivar aqui as pessoas que estão me ouvindo a buscar os dons. Porque às vezes nós achamos que quem recebe os dons espirituais são aquelas pessoas mais santas, mais especiais, que tem pessoas mais especiais que outras dentro da igreja. E nós não temos respaldo bíblico nenhum para dizer isso. Porque quem decide, quem divide, ou quem reparte os dons, ou concede, é o Espírito Santo. Ele faz conforme a utilidade, como nós vimos. Precisa-se, para a edificação da igreja, o Espírito Santo vai conceder. Mas nós temos que tirar a ideia que não é para nós, é para todos que estiverem ali buscando. Eu vou ler aqui um pedacinho que eu gostei muito e é muito importante para você aí que tem dúvida. Por que eu não recebo? Tem pessoas mais especiais que eu. Olha o que diz a nossa declaração de fé na página 173. Eles não são atestados pessoais de santidade que induzem as pessoas a acreditar que são mais santas ou mais espirituais que outras. Também não transformam as pessoas em super espirituais, nem as tornam melhores ou superiores a outros crentes, mas são para a glória de Deus. Nenhum dom individualiza qualquer crente, porque o mérito será sempre do Senhor. Os dons fortalecem a unidade da igreja, promovendo a comunhão dos membros do corpo de Cristo. Nenhum membro tem utilidade fora do corpo. Cremos que um membro não se isola do corpo, mas faz parte de uma multiplicidade que o torna indispensável. Então, você como membro do corpo de Cristo, você é muito importante. E os dons espirituais também é para você. O uso dos dons, as manifestações espirituais, elas também têm a função de convencer descrentes e levá-los à conversão. Conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 21. Paulo está dizendo que quando há interpretação de línguas, os infiéis podem ser alcançados. E se há profecia, eles podem receber salvação, conforme 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Estas orientações que Paulo traz ali acerca das manifestações em línguas, era para os irmãos em Corinto. Por quê? Porque durante o culto, a impressão que temos é que eles falavam muita língua sem interpretação.
Então Paulo orienta que eles já receberam o dom de línguas, foram batizados no Espírito Santo, agora é que eles peçam o dom de interpretação, para que quando estiverem falando, interprete e as outras pessoas sejam edificadas. E aqui na profecia também, que é um dom que ele orienta, que eles busquem, ele fala o motivo, para que as pessoas que estejam durante este culto, as pessoas descrentes, os segredos dos seus corações sejam manifestos e assim, lançando-se sobre o seu rosto, que eles adorem a Deus. Pode acontecer, durante as manifestações de profecias, as pessoas aceitarem a Deus, reconhecerem ali as suas falhas e vir a servir a Deus. A ideia de algumas denominações tradicionais é que a vigência dos dons era para a fundação da igreja, como nós falamos, até a fundação da igreja, como falamos anteriormente. No entanto, temos variadas provas na palavra de Deus que enquanto a igreja estiver aqui, e aqui estamos esperando a volta de Cristo a qualquer momento, os dons serão concedidos aos salvos em Cristo. A igreja manifestará os dons conforme a vontade de Deus, por intermédio do Espírito Santo, até a volta do nosso Senhor. E Paulo, ele fala isso em duas passagens neste capítulo aqui, nessa primeira carta aos Coríntios. Capítulo 1, versículo 7, como eu já citei, vou ler novamente. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. E o capítulo 13, versículo 10, quando ele fala, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. O que é em parte são os dons. Permanece o amor até após a volta de Cristo, porque o amor nunca se acaba, diz Paulo, mas os dons eles cessarão, a ciência cessará, as línguas e as profecias cessarão, e estará em vigência até a volta de Cristo. Na volta de Cristo cessarão. Amém? Então nós somos continuistas, nós cremos nas manifestações para os dias de hoje. No tópico 3, temos por tema: os dons revelam a unidade na diversidade. E o objetivo deste tópico é reconhecer que os dons revelam a unidade na diversidade. A introdução diz assim: o apóstolo esclarece que a diversidade de dons é uma necessidade e enfatiza que ela tem suas raízes no Deus Trino. Isso à medida em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo manifestam suas atividades para a edificação da igreja. Está aqui na nossa leitura bíblica em classe, capítulo 1 Coríntios 12, versículo 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Esse Espírito aqui é o Espírito Santo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, fazendo aí uma referência ao Senhor Jesus. No versículo 6, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, o Deus Trino, nas manifestações dos dons. Amém? Também vimos a presença do Deus Trino quando Paulo cita ali os dons na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4. Eu vou fazer a leitura até o versículo 6. Diz assim: há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma esperança da vossa vocação. Esse espírito aí é o Espírito Santo. No versículo 5, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Este Senhor, com letra maiúscula, é o Senhor Jesus. E o versículo 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos, fazendo referência ao Deus Pai. Então a Trindade está envolvida também na concessão de dons, cada um no seu papel. Na concessão não, nas manifestações dos dons, porque a concessão, o conceder
é pelo Espírito Santo, como falamos anteriormente, conforme a necessidade, a utilidade, não é? E segundo a sua vontade. No subtópico de número 2, vamos falar sobre a unidade, um só Espírito. Embora tenha a presença da Trindade, que nós vimos ali, né? Conforme está registrado aqui também, há a unidade de um só Espírito, o Espírito Santo. Veja que a diversidade é citada uma vez para cada pessoa divina, mas há a repetição da expressão, mas o Espírito é o mesmo, mas o Senhor é o mesmo, mas é o mesmo Deus, referindo-se às pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e a atuação do Espírito Santo também na distribuição, conforme o versículo 11, vou estar lendo. Mas um só é o mesmo Espírito e opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém? Então, espero aí que, se algo não tenha ficado claro, que o Espírito Santo fale melhor em seu coração. Te aconselho a ler todos os versículos bíblicos citados nessa lição, que vai ser muito importante para o seu entendimento, e que você busque os dons espirituais. Os dons, as manifestações espirituais é para os dias de hoje, é para os salvos em Cristo, é para mim e para você. Que no seu coração o Senhor Jesus possa colocar muito amor pela sua obra e que você ame muito. Ame seus irmãos, ame sua igreja, ame a Jesus, ame principalmente a obra de Deus, para que assim, com essa intensidade de amor pelo fazer a obra de Deus, os dons possam também ser concedidos à sua pessoa, de acordo com a vontade do Espírito. Amém? Então vamos aqui à nossa conclusão, diz assim: a manifestação dos dons espirituais vai continuar durante todo o tempo em que a igreja peregrinar na terra, isto é, até a vinda de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos do 8 ao 10. Esta é uma verdade pentecostal. A igreja atual necessita tanto do poder de Deus como nos dias apostólicos. A missão da igreja de hoje em nada difere de sua missão no passado. Hoje não é diferente e dependemos do poder sobrenatural da virtude do Espírito. Romanos capítulo 15, versículo 19. Termino aqui pedindo a Deus as bênçãos dele sobre você, sua casa, sua família, a escola dominical a qual você pertence e a sua igreja. Vá para a sua escola dominical no próximo domingo. Amém? Deus abençoe a todos.